Buscar o seu esposo no bar, na minha opinião técnica, não traz benefício para você se o seu objetivo for que o seu marido pare de beber. Muitas vezes, quando a gente quer resolver um objetivo, a gente precisa olhar no médio a longo prazo. Não adianta a gente pensar só no curto prazo. Vou dar um exemplo. Você quer emagrecer? Não adianta você não comer mais. Eu vou parar de comer. Se você parar de comer, o que vai acontecer? Você vai ficar com muita fome. Uma hora você vai comer de tudo, porque você não vai aguentar, o seu corpo vai implorar por alimento e vai ser muito difícil segurar. Se a gente pensar só no curto prazo, parece que, o cara tá no bar, ele sabe que é alcoólatra, isso dá um trabalhão, eu vou lá buscar ele do bar, pelo amor de Deus, pelo menos eu diminuo um pouco o tanto que ele bebe hoje. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você tá ferindo alguns princípios psicológicos que estão ligados, até cientificamente ligados, com o que causa uma mudança de comportamento humano. Porque fazer quem você ama parar de beber não é você pegar, amarrar essa pessoa e afastar ela de qualquer possibilidade de ter álcool na vida dela. Porque isso não é real, não é realista. Então, esse trajeto de levar quem você ama parar de beber, ele é você levar essa pessoa a querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e nesse vídeo que você vai assistir agora, ele é da série Pergunta pro Vitor. É um quadro em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, geralmente nas sextas-feiras à tarde nas minhas redes sociais. E eu busco responder perguntas e dar explicações que também vão te ajudar, mesmo que você não tenha comparecido nesse dia ao vivo. E esse vídeo vai te beneficiar, ele vai te ajudar a entender formas mais interessantes, formas melhores para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, ou até mesmo entender o que você pode estar fazendo que não está te deixando evoluir. Então esse conteúdo ele serve para te ajudar nesse sentido, mesmo que você não tenha participado ao vivo. E inclusive me conta depois, quando você assistir, se você gostou desse conteúdo. E aqui eu vou responder as perguntas que o pessoal já está mandando aqui. Você também pode participar ao vivo e mandar suas perguntas. Para fazer isso, é só me seguir no Instagram e no YouTube. E às sextas-feiras à tarde, ficar de olho aí que eu apareço online e você vai poder trazer suas perguntas também, tá bom? Boa tarde, você que está no Instagram, você me ajuda e se ajuda mais se você enviar a sua pergunta na caixinha de perguntas. Você que está no YouTube, você pode mandar aqui no chat mesmo, tá? Boa tarde, Lázara. Boa tarde, Francinete. Vocês podem escrever as perguntas no chat, quem está no YouTube, e aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, tá? Então a primeira pergunta de hoje é a seguinte. Vamos ver, deixa eu ajustar aqui o enquadramento. Doutor, qual é o parâmetro para considerar alguém alcoólatra? Existem parâmetros, tá? Existem parâmetros relativamente claros, eu vou te explicar, daí você vai entender por quê, que são baseados em quê, né? A gente na medicina tem critérios para doenças, né? Como é que uma pessoa tem pressão alta? Como é que uma pessoa tem diabetes? E esses critérios, eles não são decididos de qualquer jeito, eles não são definidos ao acaso, né? Pelo menos hoje em dia eles não são mais definidos ao acaso. O conceito de uma doença, por exemplo, o alcoolismo, ele também é definido baseado em quê? Em pesquisas científicas ao longo dos anos, que mostraram que pessoas que têm determinadas características têm piora na saúde, têm piora na qualidade de vida. Enfim, o alcoolismo, na psiquiatria, um dos maiores, manuais diagnósticos que nós temos atualmente, hoje, 2022. No futuro, talvez isso possa mudar, porque a ciência é assim, ela evolui, mas é o DSM-5. É o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E lá existe uma classificação que se chama o seguinte: alcoolismo é um nome genérico que a gente dá, e lá nesse manual você vai encontrar lá transtorno por uso de álcool. E daí não existe mais aquela diferença entre uso abusivo e dependência de álcool, que existia no passado. Então a gente começa a perceber
que o alcoolismo ele não é uma entidade, é uma coisa que a pessoa tem ou não tem, né? Tipo assim, a pessoa pode, ela dependendo qual a condição de saúde, ela pode ter ou não ter. Ó, a pessoa tem lá determinada doença. O alcoolismo não. Existem graus de desenvolvimento do alcoolismo. E esse grau pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave. A maior parte das pessoas só percebe o alcoolismo ou em si ou em outra pessoa quando ele é um alcoolismo grave, que já está lá na ponta, né? Imagina um espectro, né, de gravidade, lá na ponta e lá na extremidade está o alcoolismo grave. Esse alcoolismo grave não tem muita dúvida, né? Então, quando a pessoa me pergunta qual o parâmetro para considerar alguém alcoólatra, né? Não é um termo que a gente usa muito, mas em outro momento eu explico. Certamente eu imagino que a pergunta não é quando a pessoa já tem sinais óbvios. Porque o alcoolismo grave é mais óbvio, né? Você vê a pessoa muito mal, ela bebe o dia todo, ela bebe quando acorda, ela bebe o tempo todo praticamente, né? Às vezes até se coloca numa situação social muito difícil por conta disso, mas esse tipo de alcoolismo ele configura em torno de 9%, né? Ele representa em torno de 9%. Então pensa, a cada 10 pessoas que têm alcoolismo, só uma é desse jeito mais grave quanto parece que é o mais comum, né? Parece que as pessoas enxergam mais. A maioria, então, vai ter alcoolismo leve a moderado. E aí sim mora uma resposta que vale a pena você pensar, né? Porque o óbvio não vale a pena eu te dizer que você já tem ideia. Então, e eu não vou também listar aqui todos, porque tem um vídeo no YouTube completo que eu explico e detalho cada um desses critérios. Mas aqui, para você ter uma ideia, é o seguinte: a pessoa que tem alcoolismo, ela vai ter o quê? Ela vai ter dificuldade de parar depois que ela começa a beber. E não precisa ter isso, mas ela pode ter. Tá? Vou te explicar da seguinte forma. Os sintomas do alcoolismo, eles são como se fossem as rosas de um buquê de rosas. E imagina que o alcoolismo é um buquê de rosas. Os sintomas, cada sintoma é uma flor. A pessoa não precisa ter todas as flores para ser um buquê de rosas, mas algumas flores elas podem já ser suficientes para a gente olhar e perceber, olha, é um buquê de rosas, tá entendendo? Então, se a pessoa tem dificuldade de controlar o consumo, ela ia beber 2, mas quando viu, bebeu 4, 6, ou ela perde muito tempo bebendo. Então, perceba, um critério geral é assim, ela perde o controle da bebida, ela bebe mais, ela passa mais tempo bebendo do que ela gostaria. Isso leva a gente a perceber que parece que ela é meio sugada pelo álcool, parece que ela tem dificuldade de manter níveis moderados. Isso não é sempre, mas às vezes isso acontece. Né? Um sintoma possível. Outro, quando a pessoa bebe, isso atrapalha alguma coisa da vida dela. Ou coloca ela em risco, tipo assim, bebeu e dirigiu. Ou ela tem discussões com a família, tem discussões com a esposa ou com alguém do trabalho, ela tem problemas sociais, né? Ela tem ou brigas, ou ela acaba deixando a desejar em alguma relação em que se esperava que ela prestasse um papel, ou até mesmo profissionalmente. Então quer dizer o quê? Essa pessoa vai ter algum prejuízo ou em relacionamentos, ou às vezes no trabalho, ou até se colocando em risco, né? Risco, por exemplo, beber e dirigir, ou beber e ter um problema de saúde, né? A pessoa tem gastrite, tem depressão, tem transtorno de ansiedade, ela tem pressão alta, tem diabetes, ela tem gota, ela tem algum refluxo e mesmo assim bebe. Porque perceba, e claro, tem outros sintomas, mas para você ter uma ideia geral, perceba que o critério não é quanto a pessoa bebe, e não é se a pessoa bebe todos os dias. Claro que beber todos os dias não é saudável, claro que isso pode ser alcoolismo, mas o que mais importa é entender que o alcoolismo ele é definido, né, o transtorno por uso de álcool ele é definido por características desse tipo. A pessoa tem prejuízo e segue bebendo, ela tem risco e segue bebendo. Acontecem coisas ruins por causa disso, já está com um problema sério e segue bebendo. Ou está com um problema que piora, por exemplo, o casamento está ruim por causa do álcool. É um sinal de alcoolismo. Agora alguns outros sinais que são menos óbvios, né? Por exemplo, uma pessoa ser muito forte para o álcool. Ah, mas o fulano ele bebe e ele parece que não fica tão alterado assim, ele não fica cambaleando pelos cantos. Ele aguenta beber bastante. Sinal de alcoolismo. Por quê? Porque a pessoa que aguenta beber bastante, tem uma tolerância muito grande ao álcool, ela tende a beber maior quantidade, só que por mais que ela não apresente sintomas, ela tem problemas por conta do uso do álcool da mesma forma. O álcool continua sendo tóxico, mesmo que ela tenha menos a sensação ou menos a aparência de quem bebeu. Então perceba, eu não falei nem de quantidade e nem falei de frequência.
E nem falei do que é óbvio, né, da abstinência, né, a pessoa que bebe para firmar o pulso no dia seguinte. Isso é um sintoma de abstinência. Também entra no alcoolismo. Mas eu acredito que esses sinais que eu te dei agora já sejam interessantes para você se ligar. Porque o alcoolismo ele aparece muito mais do que você imagina, né? Pensa que 10%, né, 9% de quem tem alcoolismo é grave, é óbvio. Então 9 a cada 10 não é óbvio. Você demora um tempo para você perceber, se você não estiver ligado no que eu estou falando. E das pessoas do Brasil, vamos pegar uma pessoa, pega na rua assim, tem 10 pessoas. Quantas podem ter alcoolismo pela estatística que a gente tem? Em torno de 10% também. Então, se você olha para 10 pessoas na rua, as chances de uma delas ter alcoolismo é muito grande, né? Porque a estatística que a gente tem no Brasil é que a cada 10 pessoas, uma tem alcoolismo. Então, perceba, isso é uma quantidade muito grande de pessoas com esse problema e a maior parte das pessoas demora muito para se dar conta, né? Por conta até da cultura, do álcool. Parece normal, olha, bebe como todos os outros. Agora, outros sinais interessantes que não são tão óbvios de alcoolismo é o quê? A pessoa começa a perder o repertório de vida. O que é o repertório de vida? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida rica, ela tem várias coisas na vida dela. Ela trabalha, ela às vezes estuda, ela tem amigos, ela talvez pratica um esporte, alguns jogam baralho, outros vão pescar, outros se reúnem para fazer refeições com amigos, né, churrascos, outros fazem alguma arte marcial, outra pessoa lê, enfim, existem inúmeras atividades, outro gosta de viajar, inúmeras atividades, inúmeras mesmo, no mundo, que as pessoas praticam. Quanto mais atividades a pessoa pratica, a gente chamaria isso tecnicamente de repertório comportamental. Uma pessoa que tem alcoolismo, ela tende a ir, ao longo do tempo, diminuindo esse repertório comportamental. O que é isso, Vitor? Você vê isso aí? O cara não quer fazer, ou a mulher, né? Não quer fazer mais nada que não envolva álcool. Vai sair final de semana? Sempre tem que ter álcool. Não, senão nem vai. Então você começa a perceber que, mas ele até faz coisas variadas, mas tudo tem o álcool. Aquela coisa que todo mundo olha assim, mas já perdeu a graça, sempre tem álcool. Tem que ter álcool. Parece uma coisa horrorosa, imaginar que não vai ter álcool. A pessoa começa até a se afastar de coisas que antes ela gostava e o álcool vira o centro daquela atividade. Gostava muito de jogar futebol e depois o pessoal lá tomava uma cervejinha, vamos dizer. E aí depois com o tempo o futebol passou a ser menos interessante e a cervejinha passou a ser o centro daquele momento. Então a gente começa a perceber que vai estreitando, vai diminuindo o repertório de comportamentos. É mais um sinal de alcoolismo também. E você não precisa esperar que esses sinais de alcoolismo eles cheguem em níveis graves para você começar a se preocupar, né? Realmente, se alguém que você ama já tem sinais de alcoolismo leve ou moderado, isso já é suficiente para você já perceber que tem algo errado e que se ninguém fizer nada a respeito, a tendência é piorar. A tendência é ficar mais grave, a tendência é ficar cada vez mais difícil. E a própria pessoa, por natureza, pela forma que o álcool funciona no cérebro, ela tem mais dificuldade de perceber sozinha, né? Eu não falei lá que um dos critérios do alcoolismo lá é que a pessoa tem prejuízos, mas segue bebendo? O que significa isso olhando para como é que o cérebro funciona? Significa que o cérebro dela demora um pouco mais, até por conta do jeito que o álcool funciona. Então perceba que droga perfeita que é o álcool para destruir a vida de alguém. Ele, além de trazer problemas para você, ele diminui a sua percepção de problemas. Então, se você puder, se você tiver alguém que você ama numa situação assim, que já apresente algum desses sinais, você já pode, e é um excelente momento para você já começar a entender como intervir para fazer quem você ama parar de beber, e você pode fazer isso sem deixar de cuidar de si. Só precisa entender como funciona essa doença e estratégias de como combater elas, como as que eu ensino no método ACA, que é o método que eu criei, né, que eu ensino no curso ACA. Uma pergunta. Vitor, quem tem colesterol alto pode beber álcool? Essa é a pergunta para você ou você quer mandar esse vídeo para alguém? Se for para enviar esse vídeo para alguém, eu não recomendo, tá? Agora, se você quiser entender isso, eu vou explicar para você. Porque primeiro eu vou explicar o porquê que eu disse isso. Muitas pessoas que me acompanham, por conta do jeito que o alcoolismo funciona, são familiares,
são pessoas que convivem com alguém que bebe demais. E às vezes, na ânsia de ajudar, elas acabam tentando fazer de uma forma que é errada e dá um grande tiro no pé. Do tipo assim, ir lá procurar informações do quanto o álcool pode ser ruim para as pessoas e tentar apresentar e provar racionalmente que o álcool faz mal. E que, olha, se você tem colesterol alto, o Vitor falou que não pode beber. Esse não tende a ser o caminho mais eficaz. Tá? Agora, se é para você entender isso, né? Se você quer entender, e é interessante que você entenda o que o álcool faz ou não, mas essa é uma informação privilegiada para você. Né? Você pode fazer quem você parar de beber, mas não pela via errada. Mas você entender o que está acontecendo é importante até para você se ligar da importância de você entender como agir da forma correta. Uma pessoa quem não pode beber? Ninguém pode. Assim, primeiro que o álcool não é proibido. Então, como ele não é proibido, se a gente for olhar um princípio moral, né, nós temos uma teoria da moral tetravalente, que mostra o que para nós? É um princípio ético que fala o seguinte: existem coisas que são recomendáveis, outras coisas que são aceitáveis, reprováveis e proibidas. Né? Ou não recomendáveis e proibidas. O álcool ele não é proibido. Não é proibido. Para alguém que é adulto, não é proibido. Agora, ele não é nem recomendável e nem incentivável, vamos dizer assim. Ele não é incentivável, ele é só... Para nenhuma pessoa ele é recomendável. Ele só não é proibido. Isso significa que qualquer pessoa que vá beber, ela está assumindo para si, qualquer quantidade, ela está assumindo para si um risco de saúde física e mental. E social também. Se a gente for pensar que o álcool é uma das substâncias que mais causa impacto em outras pessoas que também não bebem, né? Que sofrem impacto a partir da pessoa que bebeu. Agora, entendendo isso, a gente começa a ver que pessoas que teriam mais ainda, porque todas, não existe nível seguro de álcool, você assume um risco quando você bebe, e ele não é proibido. Agora, pessoas que em especial vão ter problemas com álcool maior ainda, são pessoas que, claro, qualquer problema de saúde vai ter problemas relacionados ao álcool. Qualquer problema de saúde, qualquer um. Né? Então, colesterol alto, claro, também tem mais risco quando bebe em cima do colesterol alto. Pessoa que bebe e tem qualquer outra coisa que faça mal, junto com o álcool, que é mais uma coisa que faz mal, vai ser pior. Né? Tá entendendo? Simplificando é isso. Acho que já deu para entender, né? Que colesterol alto e álcool, lógico que não tem sentido, né? Claro que não pode, mas agora, usa essa informação com inteligência, né? Não vai usar essa informação para você se prejudicar. Para você fazer quem você vai parar de beber, não é esfregar na cara dele os males do álcool. Pelo menos não num primeiro momento, e talvez nem seja você a fazer isso. Ó, a pergunta. Vitor, devo buscar meu esposo no bar? Ele é alcoólatra, reconhece, mas não quer buscar a ajuda de um profissional. Fica muito agressivo quando bebe, e eu sofro muito porque eu sou o alvo das agressões verbais. Então a gente tem várias situações aí, eu vou falar de algumas delas, vou começar pela sua pergunta. Né? A primeira delas é, devo buscar meu esposo no bar? Eu não vejo, Vitor Blasius, médico, psiquiatra, que eu trabalho com isso há muitos anos, eu estudo sobre isso todo santo dia. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sou dono da verdade, mas eu vou te dizer uma opinião e vou justificar ela. Buscar o seu esposo no bar, não, na minha opinião técnica, não traz benefício para você se o seu objetivo for que o seu marido pare de beber. Eu sei, é estranho o que eu estou dizendo, pode ser esquisito, pode ser contra-intuitivo, mas eu vou te explicar, acho que vai ser mais fácil para você entender. Muitas vezes, quando a gente quer resolver um objetivo, a gente precisa olhar no médio a longo prazo. Não adianta a gente pensar só no curto prazo. Vou dar um exemplo. Você quer emagrecer? Não adianta você não comer mais. Eu vou parar de comer. Se você parar de comer, o que vai acontecer? Você vai ficar com muita fome,
vai chegar um momento que você não vai aguentar. Isso já vai fazer mal para várias coisas, né? Não vai fazer bem para você ficar sem comer. Não vou mais comer. Vai tentar aguentar sem comer o máximo possível, né? Sem nem orientação profissional nem nada. O que vai acontecer? Uma hora você vai comer de tudo, porque você não vai aguentar. O seu corpo vai implorar por alimento e vai ser muito difícil segurar isso. Você vai acabar comendo coisas mais calóricas, mais erradas. O que isso tem a ver com buscar o marido no bar? Tem a ver que é o seguinte, se a gente pensar só no curto prazo, parece, tá errado, mas parece que, o cara tá no bar, ele sabe que é alcoólatra, isso dá um trabalhão, eu vou lá buscar ele do bar, pelo amor de Deus, pelo menos eu diminuo um pouco o tanto que ele bebe hoje. Pelo menos eu tento evitar, né? Porque a lógica, e não é maluquice, o senso comum, ele só não funciona, mas é compreensível. Você olha a pessoa lá, olha, vou trazer ela para casa, ela vai beber menos hoje. Quem sabe ela vai parar hoje, né? Senão ela bebe muito mais tempo. Então eu vou lá, busco ele do bar. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você está invadindo algumas coisas, né? Você está ferindo alguns princípios psicológicos que estão ligados, até cientificamente ligados, com o que causa uma mudança de comportamento humano. Né? Existem sim princípios psicológicos mapeáveis, né? Mapeados inclusive já em mais de 50 anos de pesquisa, sobre elementos que ajudam uma pessoa a mudar o comportamento dela. Porque fazer quem você ama parar de beber não é você pegar, amarrar essa pessoa e afastar ela de qualquer possibilidade de ter álcool na vida dela. Porque isso não é real, não é realista. Então, esse trajeto de levar quem você ama a parar de beber, ele é você levar essa pessoa a querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. Então, para isso, você precisa respeitar esses princípios. E um deles é o princípio da autonomia. Né? A pessoa está fazendo uma coisa que você acha errado, né? Você pode julgar como errado, enfim, todo mundo pode julgar como errado, isso não importa. Não é proibido ele estar no bar, né? A lei permite, vamos dizer assim. Então você ir buscar ele no bar, você está ferindo o princípio da autonomia dele. E a pessoa que se sente controlada, ou sente que a sua liberdade, a sua autonomia está sendo retirada, ela vai automaticamente, o cérebro dela, ao invés de refletir sobre o que está acontecendo, ele vai ficar todo voltado a se defender da ideia da liberdade perdida. Qual o problema disso? O problema é que ele não vai poder perceber, pensar sobre o que ele está fazendo de errado e refletir sobre isso. Né? Você vai estar atrapalhando quando você faz isso. Aí ele vai ficar focado em se defender de você, em reclamar de você, falar que, nossa, você é uma corta barato, você é uma chata, minha vida é tão boa, você é o problema da minha vida. Por quê? Porque você se enfiou no meio de uma coisa que gera confusão. E aí ele se confundiu, ele se atrapalhou todo, já estava atrapalhado, se atrapalhou mais ainda. E aí o que acontece? Além disso, isso cria a confusão na sua própria cabeça e na dele sobre quem é o responsável por modificar isso que está acontecendo. Porque quando eu falo que você pode fazer quem você ama parar de beber, quando eu conto histórias de alunas minhas que conseguiram fazer o familiar parar de beber, não é a pessoa que amarrou o outro. Se você for perceber, não é isso. O que as minhas alunas fizeram para conseguir isso foi justamente agir da forma correta para fazer com que o outro se comprometesse em parar de beber. Você entendeu? Foi o outro sentir, o outro perceber que ele tem responsabilidade sobre o que está acontecendo, que ele tem autonomia para decidir e está decidindo mal. Que ele ter a percepção de que a vida poderia ser melhor sem álcool. E quando você busca ele no bar, você não traz nada disso à tona. Você confunde, você gera uma confusão. Parece que é você que é a pessoa que tem que resolver tudo. E aí ele vai lá, descarrega em você uma série de coisas, é injusto com você. Então, nesse momento que ele está no bar, está bebendo, por mais que dê vontade de buscá-lo no bar, não é o momento de você assumir esse erro dele como se fosse seu. Esse é o momento de você, inclusive, sair do raio de ação dele. Vitor, ele chega embriagado e ele me trata sem educação. Então, eu não estou dizendo que é fácil. Esse é um desafio que você vai ter que fazer. Que é o quê? Nesse momento você vai precisar não estar no raio de ação dele. Né? Você vai ter que, não vou lá bater de frente com o cara embriagado, chega intoxicado, falando um monte de besteira. Eu não vou estar no raio de ação dele. Então, se eu não vou nem estar no raio de ação dele, imagina ir buscar o bonito no bar. Não faz sentido. Tá entendendo? Porque
Isso não vai auxiliar no médio e longo prazo. Vitor, mas e se acontecer uma tragédia naquele dia do bar? Esse é o problema do alcoolismo, ele tem riscos. Então imagina um problema que é perigoso, que tem riscos. Se já tem risco por si só, imagina você agindo errado. Você vai estar piorando as coisas com a ideia fantasiosa de que hoje melhorei o problema. Não, você talvez até piorou ele para depois. Talvez até não fosse acontecer uma coisa tão ruim, mas daí você agiu errado, porque a vida ela não cobra da gente boa intenção. A vida não nos cobra boa intenção. A vida não tem, no mundo, ele não tem nenhuma sensibilidade à nossa intenção, né? Discutivelmente. Por exemplo, eu vou ter boa intenção, então eu vou ter uma promoção no meu trabalho. Não, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que mostrar serviço, vai ter que eventualmente até pedir um aumento para o seu chefe, ou sei lá. Não é a sua intenção que vai fazer a coisa acontecer e nem a sua falta de conhecimento que vai fazer diferença. Não, olha, a fulana lá trata o marido, ou trata o filho, ou trata a esposa dessa forma, ela tem alcoolismo. Então, mundo, vamos diminuir os prejuízos. Não. Você vai ter consequências. Independente se você sabe ou não lidar com o alcoolismo de quem você ama, você vai colher as consequências. Né? Isso é uma coisa que precisa estar claro para você. Que você também, quando você escolhe não entender sobre fazer quem você ama parar de beber, essa escolha também tem riscos. Né? Boa tarde, Vitor. Olha só. Vitor, quando a pessoa bebe, e depois de um tempo que ele está bebendo, a gente já percebe, né? Já se percebe que ele bebeu e ele bebe e não come nada, Vitor. Ele só come depois que para de beber. Não foi uma pergunta, mas vou ver se eu faço um comentário a respeito disso. Me pareceu que você está preocupada com isso e tem razão, é uma coisa preocupante, né? Uma pessoa que você ama bebe e ela bebe e não come, né? Isso prejudica o organismo, isso é certo. Por que uma pessoa que bebe tende a não comer? Quer saber dessa? Isso pode te ajudar também a fazer quem você ama parar de beber. Por que a pessoa pode beber e não comer? O álcool ele é uma substância que, por mais que ele não seja nutritiva, não alimenta, né? O álcool não alimenta, mas ele é extremamente calórico. Né? Ele tem bastante caloria. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa acaba não tendo menos apetite, né? Quando começa a beber. Depois de um tempo pode ser que esse apetite volte, mas muitas vezes a pessoa vai bebendo e realmente não come. E outra razão para a pessoa não comer é porque quando a pessoa está de estômago vazio, ela tende a ter mais efeito do álcool. E quando a pessoa bebe para ficar bêbada mesmo, encher a cara, ela vai tentar fazer intuitivamente até coisas que aproximem ela disso. Por exemplo, não comer. Agora, é errado? É ruim? É ruim, é errado, poxa, isso faz mal para a saúde. Agora, de novo, não é é uma loucura você ir lá e tratar essa pessoa. Beleza, tem uma doença do alcoolismo, beleza, precisa de estratégia, precisa de ajuda, sim. Agora, não é qualquer tipo de ajuda, não. Se você fizer de qualquer jeito, por exemplo, indo pelo intuitivo, faz sentido, mas está errado. Então eu vou fazer um lanchinho para ele, fazer um lanchinho para encher a barriga dele, daí ele sai, ele vai comer, vai beber, mas ele já está com a barriga cheia. Ou vou chamar ele, oi meu amorzinho, você está aí enchendo a cara, deixa eu te dar uma comida aqui, deixa eu te dar um pedaço de batata doce com frango aqui para você se nutrir. Não, isso não vai te ajudar, em absoluto não vai te ajudar. Cria uma confusão muito grande na sua cabeça, né? Você mal está cuidando da sua própria vida, você já está querendo se mostrar, começar a ser a corta barato do outro. Não é esse momento de você intervir dessa forma. Tá? Isso aí só vai fazer a pessoa se sentir mais infantilizada, né? Você vai fazer o alcoolista virar ou ele vai se revoltar e defender a individualidade dele, ou ele vai gostar disso e você vai estar criando um bebezão. Né? Um bebezão que dependente de você, que não faz nada sozinho, e você talvez vai começar a gostar dessa postura de cuidadora, e aí vai atrapalhar a sua vida e a dele. Então, cuidado com isso aí. Um dia eu entrei em uma live sua e fiz uma pergunta, e você me respondeu. Graças a Deus eu não desisti do pai da minha filha, e hoje ele está aqui comigo e a nossa filha na Europa. Que coisa boa, hein? Que maravilha! Nossa, me arrepiou aqui. Imagina, às vezes a gente nem sabe, né? Na vida o que pode acontecer quando a gente toma uma decisão corajosa.
né? Fazer lives aqui, eu considero para mim uma decisão corajosa da minha parte. Você que me acompanha aqui, você que se teve a coragem de ouvir, né? Porque eu falo muitas vezes coisas que não são sempre fáceis de ouvir, às vezes incomodam, né? E ainda mais vivendo uma situação difícil, né? Com vontade de desistir, né? E aí você não desistiu do pai da tua filha e agora está colhendo esse resultado. É coisa boa, né? Eu acho que a vida tem muito disso. Ela nos ajuda, né? Os caminhos começam a clarear e as respostas começam a surgir quando a gente se compromete. Quando a gente faz acontecer, quando a gente toma uma decisão olha, eu não quero que isso siga assim, eu não vou aceitar que isso siga dessa maneira. E eu escolho, então, eu vou me comprometer. Porque assim como o alcoolista passa por essas fases, você também, os seres humanos passam por isso. Existem pelo menos 3 níveis de comprometimento, né? de interesse por alguma coisa. Por exemplo, para fazer quem você é parar de beber. Tem gente que a maioria, que vai estar aqui assistindo, que vai ver esse vídeo de uma forma ou de outra, está aqui no início da pirâmide, né? Imagina uma pirâmide aqui, triângulo. Vai estar aqui no interessados. São pessoas que estão interessadas. Querem saber do assunto, querem ouvir, ficaram curiosas, olharam para o título ali, acharam, deixa eu ver o que esse cara tem para falar. São interessados. Agora, como é que a gente mede comprometimento? A gente mede esse comprometimento a partir de 2 coisas, geralmente. Não é o que a pessoa fala em geral. Ou não é só o que a pessoa fala. O que a pessoa fala é o menor grau. É o quanto a pessoa está gastando, está investindo naquela coisa, tempo e tesouro, vamos dizer assim. Tempo e recurso. Muitas vezes tempo e dinheiro. A pessoa envolve no assunto. Eu quero emagrecer, mas quanto tempo eu passo pensando nisso? Se você é só interessado, você fica só sonhando com isso. Agora, se você começa a evoluir na escala de comprometimento, você já começa o quê? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a pessoa já está um pouquinho, ela começa a colocar o pé na água. Tipo um namoro. Eu estou interessado no fulano, na fulana. Aí olha e pensa na fulana, mas ainda não tomou nenhuma atitude. Aí evolui um pouco, vai o quê? Coloca o pé na água. Começa talvez a ficar com a pessoa, começa a namorar com a pessoa, mas ainda assim está lá com o pé na água, com a barriga na água, assim, chega até a cintura, a água, mas ainda não mergulhou na água. E aí o que acontece? O nível mais alto de comprometimento é quando a pessoa tem aquele envolvimento de tal ponto que ela faz acontecer. Ela realmente se compromete com aquele objetivo. É como se fosse um casamento. Um casamento com aquela ideia, um casamento com aquele objetivo. E esse casamento ele só chega para você fazer quem você é parar de beber no dia em que você disser chega, né? Porque senão a tendência é as pessoas se acostumarem a viver mal. É acostumarem a viver de qualquer jeito, né? Tipo, esse problema já é assim faz tempo, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de não dar certo. E aí você, mas Vitor, mas ele não está comprometido, eu vou me comprometer? Não. E aí você vai criando o quê? Você vai criando obstáculos. E você vai criando obstáculos como se fossem realidades, que são impedimentos impossíveis. E você, a partir dessas histórias que você vai se contando, que nada mais são do que o seu medo, você vai se travando, você vai se bloqueando. E você vai não entrando na água, você vai não se comprometendo. Tá entendendo? Você vai não dá o próximo passo. Você não se compromete de fato. Você fica só assistindo pela arquibancada, esperando o momento de você ter certeza se vai dar certo ou não. Mas para quem é casado, quem entende isso. Um casamento não é feito só de bons momentos. Tem momentos muito difíceis. Fazer quem você é parar de beber, eu nunca disse que é fácil. Eu nunca disse que é fácil. Vão ter momentos difíceis, claro. Tudo que é bom na vida tem momentos difíceis. Quando você quer construir algo que seja grandioso, algo que vale a pena. Só que isso muitas vezes depende da sua vida, a vida que você está construindo com a pessoa que você tem em consideração.
ou seu marido, ou seu filho, seu pai, enfim. Você não é obrigado a fazer nada. Mas esse cenário que você quer viver, por exemplo, igual a seguidora que está contando aqui que agora ela está feliz, que graças a Deus não desistiu do pai e da filha, e hoje eles estão juntos, né, com a filha na Europa. Isso foi a estrela do norte para ela. Isso foi a luz no fim do túnel para ela. E quando a gente tem clareza da luz do fim do túnel, isso nos ajuda a não desistir nos dias difíceis. Isso nos ajuda a se comprometer. E mais uma vez, o comprometimento ele não é o que a gente fala, mas ele é medido em tempo e tesouro, né? São as duas melhores maneiras de você medir comprometimento, inclusive no alcoolista que você ama. Você quer saber em que estágio ele está da mudança? Não olha para o que ele fala, olha para o que ele faz. O que ele está fazendo? Ah, mas o meu já reconhece que ele tem um problema, mas não sai do bar. Não busca, mas não aceita ajuda. Isso é o quê? É o nível de comprometimento baixo. Porque a pessoa que está comprometida, ela faz dar certo. Ela busca o que for necessário. Não que ela aceita qualquer coisa, mas ela vai fazer alguma coisa. Ela não precisa fazer exatamente a coisa que você quer, mas alguma coisa ela vai fazer. Ela vai dar um jeito. Porque é muito louco na nossa vida, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente está comprometido, e quem tem filhos vai entender melhor isso. Se o seu filho tem um problema, seu filho está chorando, seu filho está mal, some qualquer desculpa que existe dentro de você, some, desaparece. Porque o comprometimento, esse mais alto, ele é o modo chega de desculpas, é o modo do chega dessa vida. Eu vou fazer acontecer. Se o seu filho está mal, você não vai falar, aí você precisa fazer uma cirurgia para ele, tem que ser de emergência e só tem, sei lá, tem que pagar para isso acontecer. Esse problema desaparece, você faz o que for necessário. Você investe tempo nisso. Se ele tá com sono, tá cansada, não acredita, mas você não vai deixar o seu filho morrer por conta dessas historinhas que tem na sua cabeça. Você tá entendendo? Quando você liga esse modo, que é de dizer, ó, chega, e fazer que você parar de beber não é só uma coisa, é só um benefício para o outro, não. A verdade é que fazer quem você parar de beber é um benefício para você. É um caminho que te torna mais forte, te torna uma pessoa que enfrenta mais as coisas na sua vida e que corre mais atrás dos seus sonhos. Porque o mundo não vai cair e virar do jeito que você quer. Você tem que levantar e correr atrás disso. E para fazer quem você parar de beber, você vai precisar disso. Agora, qual é o nível do seu comprometimento para ficar olhando para a cara do alcoolista e falar que ele não se compromete? Ai, Vitor, mas eu não sei o que fazer, né? O interessado, ele pensa assim, eu não sei o que fazer, e deixa isso travar ele. O comprometido faz o quê? Ele investe tempo e tesouro nisso. Ele vai atrás de saber. Porque talvez você pudesse reclamar há 10 anos atrás que não sabia o que fazer e não tinha muito o que fazer mesmo. Porque a informação não era tão de fácil acesso assim. Porque, por exemplo, o ACA não existia. E eu não conheço nada nem parecido com o ACA. Hoje, da internet, de qualquer lugar do mundo, você consegue acessar um conteúdo completo para fazer quem você parar de beber sem deixar de cuidar de si, por um preço muito abaixo do que qualquer mentira que o pessoal vende aí de pílulas mágicas, que vende pra caramba para alcoolismo. Mas enquanto você não bater no peito e disser, ó, chega, eu vou fazer alguma coisa para resolver esse meu problema. Porque eu quero viver a vida que eu acredito que eu mereço. O comprometimento que você tiver vai abrir portas e vai trazer soluções que hoje parecem impossíveis. Porque você vai tomar atitude, você vai investir o que você precisa investir, você vai tomar o remédio amargo, se for isso que for necessário, para você mudar de vida. E quando a gente fala de alcoolismo, eu acho que não é exagero falar isso e você sabe disso. É sim uma questão de vida ou morte. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe, e alguns acham que estão muito longe, mas talvez seja daqui 2 metros que você vai se surpreender. E vai se arrepender se você não fizer nada hoje. Né? Se você continuar alimentando
as suas historinhas. Certo? Então liga o modo chega. E quando você fizer isso, o que vai acontecer na hora? Vai dar medo. Dá medo. Por que as pessoas não se comprometem? Por que tem tanta gente querendo perguntar e querer saber, mas tão pouca gente que realmente faz alguma coisa a respeito? Porque é humano, dá medo. Dá medo. Dá medo da gente não se sentir capaz, dá medo da gente estar perdendo tempo. E aí a solução que às vezes a gente encontra é uma solução tão terrível que é aquela de se acostumar. Deixa eu aguentar mais um pouco isso, porque pelo menos eu não lido. Deixa, mas ele está lá no bar, deixa lá. Eu vou cuidar da minha vida, ele cuida da dele. Uma hora acontece alguma coisa, ele para. Tem uma frase que é muito interessante, que é a seguinte: se você quer matar um homem, ou uma mulher, lógico, tudo o que você precisa fazer é tirar dessa pessoa o futuro dela. Se você tira de uma pessoa a perspectiva de futuro dela, você tira a esperança do futuro dela, você não precisa fazer mais nada. Ela vai morrer sozinha. Então, se você quer fazer quem você é parar de beber, você precisa continuar alimentando e enxergando mentalmente aquilo que, seja lá o que for para você, o fim do túnel. Seja lá o que for para você a luz do final do túnel. Mas você tem que lembrar dela, você tem que pensar nela e continuar caminhando. Não parar no meio do caminho. Certo? E a melhor maneira que eu conheço para fazer isso é entrando no curso ACA. Quando tiver oportunidade. Certo? Por acaso, hoje, dia 15 de julho, é o último dia para se inscrever. Né? A gente abriu uma turma relâmpago e a última oportunidade é hoje. Depois, só Deus sabe quando é que vai ter outra oportunidade. Gostou desse conteúdo? Eu vou fazer mais um em breve, tá? Você que está ao vivo não precisa sair daqui, mas eu vou só encerrar para o gravado, a gente vai começar outro. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilha, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!